Os partidos políticos de oposição têm assumido uma parcela da responsabilidade no prolongamento dessa nossa crise política. Nesse sentido, vale a pena, sim, a gente prestar atenção nas estratégias desses partidos, na posição que eles têm assumido em relação à superação da crise via impeachment e as consequências dessas posições dos partidos de oposição. Bom, em primeiro lugar, tem um aspecto bastante positivo assumido pelos partidos, que é que tem sido as derrotas que o presidente tem acumulado a partir das decisões do STF. A gente não pode esquecer que o STF ele não toma a iniciativa de tomar uma decisão, ele apenas reage quando provocado. E essas decisões, portanto, do STF têm sido provocadas por alguns partidos de oposição, não de todos. Não é? Se a gente pegar algumas das medidas mais recentes, a gente identificará que, por exemplo, a Rede, o PDT e o PSOL seriam os partidos que mais concentram ações no STF que têm exigido uma resposta imediata e, portanto, identificado nas decisões do presidente e do governo orientações anticonstitucionais. Não? Então tem esse aspecto bastante positivo. Ao mesmo tempo, a gente vê grandes partidos, por exemplo, o PSDB, que não se posiciona como oposição, mas o PT que se posiciona como oposição, mas não é proporcional à presença desse partido no Congresso. O PT tem 53 deputados, mas essa sua participação em provocar o STF é reduzida. Não é que seja inexistente, mas é bastante reduzida e não condizente, não comparável com o que o PSOL e a Rede têm feito. Ao mesmo tempo, a gente tem visto outras posições que me preocupam bastante. Né? Uma delas são aqueles argumentos falados por deputados, não são assim, ditos como se fosse a posição do partido, mas alguns deputados, algumas lideranças têm dito que o governo apenas tem exposto aquilo que o presidente Bolsonaro sempre foi. Não é? E, portanto, ele está tentando fazer exatamente o que ele prometeu prometeu na campanha, e, portanto, não haveria nenhuma surpresa nessas suas ações, e além disso ele foi eleito, e foi democraticamente eleito. Qual é o problema dessa posição? Bom, primeiro é pensar que um presidente, uma vez eleito, ele foi eleito num pacote fechado, para fazer exatamente o que ele prometeu. O que não é verdade. Na verdade, as eleições, eles são um momento em que se escolhe a liderança, se escolhe a orientação, mas não se define ali completamente, os eleitores não dizem, nós estamos de acordo com cada uma das posições indicadas. Isso porque após as eleições, após o domingo de eleição, e aí entram novos atores, que não são somente os eleitores, individualmente, mas são associações, grupos de interesse, movimentos sociais, os partidos, as instituições, o parlamento como um todo, o judiciário também são novos atores que precisam se posicionar a cada medida proposta pelo governo. Então, nesse sentido, ao contrário do que muitos poderiam pensar, o presidente ele não recebe um salvo-conduto, ou como se diria, um cheque em branco para governar. Ele tem os constrangimentos das instituições, da República, e tem também as posições das outras pessoas, dos movimentos. Então ele tem que, o tempo todo, buscar essa legitimação. Quando o governo tenta passar por cima ou identificar que essas posições dos partidos, das instituições, são interferências, aí ele mostra o seu caráter completamente autoritário, que é o que tem demonstrado o presidente Bolsonaro. Né? Ele não convive muito bem com essa ideia de que a legitimidade de um governo ela se dá permanentemente, ao longo dos 4 anos, e não simplesmente nas eleições. Não é? Então, repetir e manter essa posição de que, afinal de contas, ele foi eleito e ele tem que governar sem constrangimentos, é uma posição autoritária, mas que alguns partidos, inclusive de oposição, não só, mas inclusive de oposição, aqueles que se mantêm, entre aspas, neutros, têm apresentado. Outra posição que tem sido apresentada é dizer que o impeachment, pelo fato de nos últimos 30 anos nós termos passado por 2 processos de impeachment,
bem-sucedidos, ou seja, os presidentes foram afastados, que aí a gente não poderia desgastar ou inflacionar o uso do impeachment. Ora, isso é um argumento um pouco furado pelo seguinte, porque isto é uma previsão constitucional para o presidencialismo. Uma vez o presidente foi eleito, muito bem, mas na medida em que ele perde o apoio, na medida em que ele, por motivo ou outro, cometeu algum crime, não é? E se há um consenso de que ele deve ser afastado, esse instrumento tem que ser utilizado. A gente não pode ficar escolhendo, não, ele cometeu crime, mas esse instrumento, essa penalidade já foi usado outras vezes. Bom que se use, a menos que se decida mudar de sistema, que a gente vá para o parlamentarismo, que aí sim os mecanismos de afastamento, de correção do caminho são outros. Não é? Mas enquanto existia o presidencialismo e enquanto existia o processo de impeachment, a possibilidade ela deve ser usada quantas vezes forem necessárias. Não é? E estamos diante de uma necessidade, não é? Exatamente porque a gente tem falado, e todo mundo já tem percebido, que os crimes cometidos pelo presidente, eles são inúmeros, de várias ordens e recorrentes. Quer dizer, toda semana, praticamente, ele comete mais de um crime passível de ser penalizado pelo impeachment. Bom, essa é uma posição, esse é um tipo de argumento. Outros dizem que nós não temos as condições políticas para isso, né? E que seria necessário criar uma frente ampla. Qual também é o problema aqui? Não é? Olha só, as condições políticas para o impeachment, primeiro, vêm do próprio presidente. Ele já tem dado elementos suficientes. Além disso, a população começou a se manifestar, que as pessoas dizem, mas durante a pandemia as pessoas não precisam da rua se manifestar. Olha, as pessoas estão se manifestando. Não é? Então, alguns partidos estão dizendo, não temos essas condições. Eu percebo aí um pouco uma maneira assim, não dita, não manifesta, de dizer nem queremos que essas condições políticas se deem, não é? Justamente para preferir apostar no prolongamento do desgaste do presidente para que nas eleições de 2022 fique mais fácil a sua derrota pela via eleitoral. Não é? Esse eu vejo como um problema, não é? Afinal de contas, o presidente governa e tem governado insistentemente por uma via autoritária e temos consequências já visíveis das suas decisões. Por exemplo, na Amazônia, em relação às populações indígenas, ou no autoritarismo em relação às universidades, à ciência. Nós temos vários campos em que, digamos assim, o governo está passando a boiada. Não é? Mesmo a calada da noite, sem muito alarde, não é? Mesmo que ele se mostre um pouco mais civilizado, contido na sua fala, o que ele nunca consegue, consegue passar 2 dias sem agredir alguém, agredir a opinião de um jornalista e assim por diante. Não é? E isso tudo tem consequência. Não é? Então, nesse sentido, adiar um confronto com o presidente Bolsonaro para 2022 é muito arriscado porque as consequências podem ser... a gente não vai conseguir corrigir, não é, essas ações que ele tem cometido. Não é? Além disso, nós temos visto também alguns partidos, poucos, realmente engajados no processo de impeachment. Não é? Só que, evidentemente, não tem força suficiente para que esse processo seja iniciado, seja aberto pelo presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. Não é? Então, claro que tem um acordo mínimo, mas não vejo como absolutamente necessário, fazer frente ampla. Afinal, eles não estão se candidatando a uma eleição, que seria o caso, não é? A criação de consensos programáticos para que os partidos se apresentassem em bloco. Não é esse o momento. A exigência agora não é essa. Não é? É apenas de um consenso mínimo. E qual é o consenso? O presidente, tal como está, ele não pode continuar, mesmo que ele não volte a cometer mais crimes, porque ele já cometeu crimes suficientes. Não é? Então, essa tolerância dos partidos, que eu tenho visto alguns partidos se mostram tolerantes com esses crimes cometidos pelo presidente, é muito perigoso. Afinal de contas, a gente vai começar a se acostumar com eles, e isso vai começar a ser incorporado como uma ação possível dos governantes. Não é? E aí, sim, o governo e a democracia se tornam inviáveis. Não é? E quais são as consequências possíveis para esse tipo de ação? Não é? Um deles é, como eu disse ao início, que os partidos acabam ficando sócios
do presidente no prolongamento da crise. Né? Isso é perigoso, né? Porque isso acarreta uma outra consequência, que é o início do questionamento da legitimidade desses partidos. Afinal de contas, eles foram escolhidos para ser oposição e deveriam cumprir a oposição. Não é? E na medida que eles se tornam tolerantes, ainda que as falas sejam de crítica, de tentativa de correção, etc., mas uma posição mais prática de solicitar a remoção do presidente, né, isso, ao não fazê-lo, né, começam a se questionar, afinal de contas, o papel desses partidos, a própria existência desses partidos e a utilidade deles. Né? Daí que uma terceira consequência possível é justamente a criação de novos partidos a partir desses movimentos que nós já temos visto. Né? É o que aconteceu um pouco a partir de 2013. Né? Afinal, os partidos ali, eles não tiveram protagonismo, nem souberam canalizar, incorporar aquelas insatisfações dentro de seus próprios partidos, ou não o fizeram de maneira satisfatória. Né? E aí foram criando novos partidos, novos movimentos que se apresentavam quase como partidos nas eleições. Né? Então, nesse sentido, se os partidos quiserem serem considerados como aqueles que processam as demandas, processam também as insatisfações e orientam e assumem a responsabilidade para apresentar soluções para a crise, para os problemas brasileiros, é importante que eles estejam atentos, ouçam com muita clareza essas manifestações e não tentem fazer o que fizeram, né? Tentar fazer com que as pessoas voltem para a rua, afinal a gente não sabe até quando essa crise vai perdurar. Não é? E o governo não entrou em férias, o governo não entrou em quarentena e isolamento, ele continua tomando decisões e essas decisões tomadas diariamente pelo governo têm consequências, algumas delas de difícil contorno, de difícil recuperação ou correção do rumo. Então, nesse sentido, os partidos precisam, portanto, ser olhados com mais carinho e não apenas a gente não pode olhar exclusivamente para o presidente e o governo, né? Uma vez que oposição também tem responsabilidade.